Palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Amém? Você nos fala a palavra do Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pô-lhe o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? Respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para que aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Louvado seja o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui está falando sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Vivemos esses dias aí a data comemorativa chamada Natal, e as pessoas comemoram o Natal, mas não sabem o verdadeiro sentido do Natal. O que é o Natal para a igreja? Natal, nós vemos na Bíblia aqui, né? O nascimento de Jesus. Então, o Natal para nós é todos os dias, porque Jesus todos os dias nasce do nosso coração, amém? Se fala do nascimento de Jesus, Jesus está nascendo todos os dias no nosso coração. O mundo não entende isso, a religião também não entende. Natal para eles é uma festa comum. Inclusive lá no século antigamente, na época da igreja primitiva, lá quando fundou-se a religião chamada cristianismo, eles pegaram o nascimento de Jesus, adaptaram-se na festa pagã, a qual se transformou nessa festa chamada Natal, com todos os seus símbolos, coisas parecidas, ao qual está longe da Bíblia, e muito menos a igreja se apega a essas coisas. Nós nos apegamos somente a Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Arrumaram a data, 25 de dezembro, nós não sabemos realmente essa data, mas pode ser aproximada, dependendo dos historiadores, mas como eu disse para os irmãos, não importa. Agora, o histórico disso aqui é que realmente, um dia, o Filho de Deus, chamado Jesus, ele nasceu entre os homens. Era uma promessa de Deus para o pecador que andava sem Cristo e não tinha mais direito à salvação. Desde lá do Éden, quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecou e tentou esconder-se de Deus, o que o Senhor fez? O Senhor matou um cordeiro, com a pele do cordeiro ele fez roupa para cobrir a nudez de Adão e Eva, e ali o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Deus, já estava profetizando a vinda do seu Filho Jesus, que só através de Jesus o homem teria o perdão dos pecados. O cordeiro foi morto, Jesus também seria morto para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas, meus irmãos, houve um período na história que isso aconteceu concretamente. Lá estava uma virgem chamada Maria, uma serva do Senhor,
quando de repente o anjo do Senhor apareceu para ela e relatou isso que nós acabamos de ler para os irmãos. Ele chegou, se apresentou para ela, e a palavra fala que ele estava e disse para ela: salve, agraciada, sou contigo, bendita és tu entre as mulheres. Olha só a saudação do anjo para aquela jovem chamada Maria, agraciada, porque ela era cheia da graça de Deus, o Senhor é contigo, e ela seria bendita entre as mulheres, porque ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Lá na frente, a religião chamada cristianismo pegou essa mulher e idolatrou ela no lugar de Jesus. E a saudação do anjo transformou-se na reza ao qual todo mundo conhece como a famosa Ave Maria. Pegaram a serva do Senhor e transformaram ela em Deus. Começaram a adorar ela e a saudação do anjo fizeram a reza. A Bíblia fala que quando ela escutou essa saudação, ela turbou-se com aquelas palavras, o que seria aquilo? E o anjo continuou falando para ela: Maria, você achou graça diante de Deus e está no seu ventre o Filho de Deus. Você vai ter um filho e ele vai se chamar Jesus. Ela: mas como pode ser isso? Eu sou solteira, não sou casada. Mas o anjo falou para ela: o que está gerado em você não depende de varão, mas é a vontade do Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, a palavra fala que Jesus, ele se encarnou. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra de Deus, Jesus. A palavra de Deus, o Filho de Deus, desceu aqui, entrou no ventre de uma mulher e gerou Jesus Cristo, o nosso Salvador. Louvado seja Deus. Meus irmãos, e a palavra fala que ela ficou muito feliz com tudo isso, e o anjo ainda profetizou para ela: ó, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi. Quando Jesus nasceu, que Jesus começou a anunciar o reino de Deus, ele próprio, Jesus Cristo, dizia ser o Filho de Deus. Mas o que aconteceu com as pessoas? Não creram. Não creram. Porque eles esperavam um rei como Davi. E olha essa que a palavra fala: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Eles esperavam um rei físico, aparente, que ia dominar a nação de Israel ali. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus, quando ele nasceu, ele não tinha nem lugar para nascer. Aquela jovem chamada Maria, ela era de Nazaré, da Galileia, e o varão que casou com ela era de Belém, José, mas ele morava ali também, naquela região ali. E a profecia dizia que Jesus ia nascer em Belém, né? Jesus nascer em Belém. Como seria possível isso? Houve um censo. As pessoas tinham que ir para o seu lugar de origem para se registrarem novamente, para serem contadas. E a palavra fala que José teve que ir para a sua cidade de origem e levou Maria com ele. Claro, era sua esposa. Quando chegou em Belém, Maria entrou em trabalho de parto. E agora? Procuraram nos hotéis, nas hospedeiras, estavam todas lotadas. A cidade estava lotada. Não tinha lugar para Jesus nascer. Batia na porta, estava fechada. Batia na outra, estava fechada.
E Maria entrando em trabalho de parto na hora de Jesus nascer. Noite de Natal. Jesus ia nascer, né? Jesus deve ter nascido aí por volta das meia-noite para fora, né? Noite de Natal. As estrelas brilhando. Havia uns reis do Oriente, já viram a estrela e foram ao encontro do rei dos judeus. A cidade estava cheia. O que os irmãos lembram disso? Nossos dias atuais. Noite de Natal, 24 de dezembro. O mundo todo comemorando o nascimento de Jesus. Comemorando o nascimento de Jesus, mas as portas fechadas para Jesus. Não tem como Jesus entrar. Por quê? As pessoas pegam, se juntam em famílias, ligam a churrasqueira, ligam a música mundana. Tem lugar para Jesus aí? Não. Sim ou não? Não. Tem lugar para Jesus? Não. Onde tem música mundana? Não. Estão comemorando o Natal. Mas esse Natal não é o Natal de Jesus. É quando Maria estava passando pelas ruas sentindo dores de parto, batia nas portas. Aqui não tem lugar para Jesus. Não tem lugar para Jesus. Noite de Natal. As famílias comemorando o nascimento de Jesus com churrasco, pagode, música do mundo. Tem lugar para Jesus? Não. A mesma cena, meus irmãos. O mundo está comemorando o Natal, mas é um Natal sem Cristo. Sem Jesus. Porque as portas estavam fechadas para Jesus. Nem imaginava que tinha uma senhora andando com dor de parto e o Salvador estava dentro da barriga dela. Fecharam a porta para ela. José não teve outra alternativa. Foi lá para o meio do pasto. Chegou lá no pasto, lá, tinha um curralzinho lá. A manjedoura não teve jeito. Maria deitou naquela manjedoura e Jesus nasceu ali. Glória a Deus, aleluia. Quem é que estava ali quando Jesus nasceu? Ninguém. A multidão estava retirada, comemorando para lá, lotada. Lá onde Jesus nasceu, só estava o pasto, os animais, José, Maria. Só que algo maravilhoso aconteceu. Chegou 3 reis do Oriente que levaram todas as honras para Jesus. Aleluia! Levaram todas as honras para Jesus. Levaram prata e ouro. Meus irmãos, o mundo tira um dia por ano para comemorar o Natal de Jesus. Com bebedeiras, com música, com dança, onde Jesus não passa nem a milhares de quilômetros perto. Mas a igreja de Cristo, a igreja que aceitou Jesus Cristo como Salvador, ela está sofrendo com dores neste mundo, porque ela está tentando enfincar Jesus no coração das pessoas, mas as pessoas estão fechando as portas para o Evangelho de Cristo, não aceita Jesus. A igreja ora, a igreja busca, levando Jesus, o Salvador. Mas o que o mundo faz? Fecha as portas para Jesus. Esse Natal hipócrita, religioso, falido, que em vez de prestar as honras para Jesus, inventaram um cidadão chamado Papai Noel, vai prestar as honras para ele. Da onde saiu essa figura? Isso nem na Bíblia existe. Satanás criou essa figura, implantou no coração das pessoas
E as pessoas, em vez de levar honra para Jesus, vai levar honra para essa figura que apareceu aí. Meus irmãos, mas eu tenho uma notícia para os irmãos, uma notícia muito boa, aleluia. A noite de Natal não é só 24 de dezembro, não. A noite de Natal é todos os dias, porque todos os dias Jesus está querendo nascer, aleluia. E bem-aventurado aquele que vai abrir as portas da tua casa e vai falar: entra, pode gerar Jesus aqui, aleluia. Deixa Jesus nascer na sua casa, louvado seja Deus. Os animais no pasto estavam felizes, as estrelas estavam felizes, os pastores viram os anjos cantando: bendito, hosana, hosana ao rei. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus estava nascendo ali, aleluia. Nesta noite Jesus está nascendo no nosso coração. Jesus está nascendo na nossa família. Jesus está nascendo no nosso local de trabalho. Jesus está nascendo no coração daquelas crianças que estão internadas no hospital, daqueles bebês que estão lutando pela vida nas UTI, nas UTI. Jesus está aí com eles. Jesus não está nas festas mundanas, não. Jesus não está no churrasco de Natal. Jesus não está nas comemorações de Natal, muito menos nesses mitos natalinos, não. Jesus está no meio da igreja, aleluia. E Ele quer nascer no coração de muitos. Maria, ela abriu o coração para Cristo. Essa é a sua vontade, Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Faça em mim segundo a sua vontade, aleluia. Meus irmãos, o mundo que está aí, a religião perversa que está aí, em vez de idolatrar Maria, eles têm que aprender com o ensinamento dela. Serva de Deus, aleluia. Mas Satanás inverteu as coisas para que o nome de Jesus fosse esquecido. Mas louvado seja Deus, meus irmãos, nós podemos glorificar Deus, porque quando aqueles reis chegaram ali na cidade e procuraram por Jesus Cristo, onde está nascendo o rei de Judeu, eles foram bater na porta do rei físico ali, que era Herodes. Mas que negócio é rei de rei? Rei de Judeu sou eu. Está nascendo outro rei para fora aí? Está nascendo outro rei para fora? O rei dos judeus sou eu. Mas alguém falou para ele: ó Herodes, abre o olho, porque está uma profecia que realmente fala. É mesmo? Então onde é que deve nascer esse rei? Aí em Belém. Em Belém? Então vai lá, mata todas as crianças até 2 anos de idade, porque esse rei não deve nascer. Meus irmãos, Satanás está matando as crianças, está matando a esperança, o Evangelho de Cristo na mente das crianças, para que Jesus não nasça. Está investindo nos pais, nos professores, nas escolas, nas autoridades, não estão deixando as crianças ouvir a palavra de Deus, está matando Jesus Cristo no coração das crianças. Mas o Espírito Santo, o Consolador, falou com José: pega Maria e o menino, foge para o Egito. E eles fugiram, aleluia. E Jesus não morreu, glória a Deus. Jesus está vivo, aleluia. Satanás pode fazer o que quiser, meus irmãos, para matar o sentido do Natal, mas a igreja está viva, aleluia, porque Jesus está no meio da igreja, bendito seja Deus. Aquelas crianças que morreram, elas foram para o céu, elas estão com Cristo, elas deram suas vidas no lugar de Jesus. Louvado seja Deus! Há muitas criancinhas na UTI, nas UTI, nas enfermarias, que estão lá morrendo, morrem, não morrem. Meus irmãos, mas se elas morrerem, elas vão estar com Cristo. Isso é uma mensagem para os pais, cheios de pecado, para que aceitem Jesus Cristo como Salvador, aleluia. Para que aceitem Jesus. As crianças pertencem ao Senhor. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus voltou. Jesus voltou e cumpriu todo o seu ministério, ele como deveria ser.
sentido do Natal. Fica para nós. Fica para nós. Qual é o sentido do Natal para nós, para a igreja? Qual é o sentido do Natal para nós? Nós não ignoramos o Natal? Não. O sentido do Natal, meus irmãos, eu vou resumir para os irmãos. Um dia, Deus, o Filho, Ele se fez homem e habitou entre os homens. E Ele morreu pelo nosso pecado, deu sua vida por nós. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos entregar nossa vida a Ele, bendito seja Deus, para que Ele cuide de nós todos os dias das nossas vidas, amém? Essa é a palavra sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos abençoar. Louvado seja o Senhor. Agora, cadê minha irmã para cantar o louvor?